pessoal, é com grande satisfação que eu venho para vocês apresentar a colega de vocês, a Carolina, que é mais um ciclo do Red Talks que está se fechando. Uma pessoa, é a primeira que se inscreveu no site, se propôs a vir aqui a falar sobre o movimento que ela participa. E, bom, é isso. Boa tarde, galera. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma palestra Choice. Na verdade, acho que a gente pode chamar de Red Talks 50 Choice. E é com muito prazer que eu venho conversar um pouquinho com vocês hoje, porque eu sei que eu estou falando de igual para igual, universitário para universitário. Eu espero que o papo flua super bem. Para quem não me conhece, meu nome é Carol, tenho 17 anos, sou aluna ingressante do ICP aqui no Unifesp e me tornei embaixadora Choice esse semestre. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o movimento Choice. Eu vou explicar o que são os conceitos, o que é o conceito de negócio de impacto social, como esse tipo de empreendimento tem mudado a realidade dos negócios no país e por que vocês, eu, jovens, universitários, temos nas nossas mãos o poder de fazer essa diferença e de transformar a realidade do país. Para começar, assim, há um tempo atrás, eu tive me questionando, eu tive meio que aquele feedback, assim, e eu parei para me perguntar por que a gente tem o costume de olhar para as coisas que acontecem no país e mundo afora e achar que a gente não tem nada a ver com isso. Pelo menos uma vez que na vida, a gente olha para o que está acontecendo, para algum problema, para alguma crise, mas a gente para se perguntar e falar por que está acontecendo isso e por que é dessa forma que está rolando. O problema é que a gente é muito, mas muito acostumado a olhar para as coisas que acontecem e achar que a gente não tem nada a ver com elas. Mas o pior ainda, o pior de tudo, é quando a gente olha para aquilo que está um problema social no país, uma crise, uma greve, qualquer tipo de injustiça, a gente olha para aquilo, a gente se solidariza, vê que tem necessidade de mudança, mas a gente não faz nada a respeito para mudar. Mas, pô, peraí, esse é o meu país, essa é a minha cidade, é a minha região, é o meu mundo. Então, por que eu não posso fazer alguma coisa para transformar a realidade de determinadas pessoas? Porque se a gente parar para pensar, pode não ser a nossa realidade hoje, mas é a realidade de quem está vivendo perto, de quem está vivendo longe. E se eles são pessoas como nós, por que a gente não pode fazer uma coisinha sequer para transformar isso aí? Aí me deu esse feedback, essa luz, esse tipo de coisa. E o que aconteceu? Assim que eu coloquei os meus pés aqui dentro do Unifesp, eu descobri duas paixões que, na verdade, acho que eu já vinha carregando há muito tempo, mas eu não tinha desenvolvido ainda. E essas duas paixões eram empreendedorismo e educação. Empreendedorismo por quê? Eu costumo dizer nas reuniões que eu participo, dentro do Choice, com outros embaixadores, e também em outros movimentos empreendedores dos quais eu faço parte, que empreender é muito mais do que uma atitude, é uma mentalidade. E essa mentalidade, ela nasce com a gente. Então não é uma coisa que você adquire da noite para o dia. E passando a pensar nisso, eu comecei a conceituar o empreendedor como uma pessoa inconformada. É aquele típico jovem, aquela típica criança, adulto, mais velho, tanto faz. É a pessoa que olha para qualquer coisa e fala, pô, eu acho que eu posso melhorar isso aqui. Eu acho que eu posso criar determinada coisa para suprir o que está faltando. É uma pessoa inconformada mesmo. E aí, beleza, eu falei assim, me identifiquei como empreendedor. E agora? Quando eu coloquei os pés na Unifesp, eu conheci pessoas e pessoas, universitários e universitários, e histórias muito, mas muito diferentes da minha. E aí, com essas histórias, eu comecei a olhar para dentro da minha realidade e peguei e falei, pô, a Unifesp, assim como qualquer outra universidade, me abriu portas. E essas portas me fizeram crescer como pessoa, me trouxeram à tona uma nova realidade, me fizeram enxergar o mundo de uma nova maneira. E isso é tão legal que eu parei para me perguntar, mas eu tenho essa oportunidade hoje. E as pessoas que não têm? Quem não tem acesso a esse tipo de informação e quem não está dentro de uma universidade, por exemplo? Pô, eu acho que dá para fazer alguma coisa para trocar isso aí. E aí o que eu pensei? Como eu entrei aqui na Unifesp? Pelo Enem. E aí, como é que você atinge uma boa nota no Enem? Estudando. E o estudo vem da onde? De uma educação de qualidade. Então pronto, já sei. Eu tenho que trabalhar na educação para melhorar essa realidade aqui no nosso país. E aí surgiu a minha vontade de juntar empreendedorismo e educação. Só que aí vem mais um obstáculo. Como é que eu vou trabalhar com empreendedorismo e educação ao mesmo tempo, sem deixar as duas de lado, sem deixar uma de lado para priorizar a outra? Foi assim que surgiu o movimento Choice na minha vida. O movimento Choice vem como uma rede de universitários, na verdade nós somos a maior agora, é a maior rede de universitários engajados com o tema de negócios de impacto social no Brasil. Ele vem para mostrar que os universitários têm nas suas mãos o poder de fazer a sua vontade acontecer.
E eu falei, pô, então eu acho bacana participar. O Movimento Choice começou em 2011 e é uma iniciativa da Artemisa, que é uma organização que é pioneira aqui no Brasil no fomento dos negócios de impacto social. Então, há mais de 10 anos, eles já trabalham com esse tipo de conceito. E eles perceberam que era muito, muito difícil trazer essa informação para dentro do país. Porque as pessoas ainda têm muito preconceito com relação à empresa social, acham que é meio vagabundagem, esse tipo de coisa. Então eles falaram, para quem é que a gente pode dar essa missão de disseminar o conceito, se não para os universitários que têm o poder de fazer a mudança? Foi assim que aconteceu. Eles disseminaram a missão e acreditaram que nós, universitários, poderíamos ser essa nova voz, esse porta-voz de mudança no país. E eu entrei para o Movimento Choice. Hoje nós já somos mais de 40 mil jovens impactados, somos mais de 557 embaixadores formados, com mais de 1.100 workshops realizados, e esse está entrando para contabilizar mais um. E é uma coisa muito bacana, o movimento foi tomando proporções que a gente nem imaginava. Até aí tudo bem. Deve estar falando assim, esqueci de mostrar uma coisa. Aqui dentro do Choice, a gente carrega 4 lemas, que são muito importantes para quem quer ser embaixador e fazer a diferença. Tem que ser divertido, atitude é tudo, nada é tão difícil que não possa ser feito, e agarre essas oportunidades. É tudo que um jovem precisa ter hoje para ter sucesso. E aí vocês devem estar se perguntando assim, beleza, eu entendi o que é o Movimento Choice, o que vocês fazem, mas por que é que eu vou acreditar nos negócios sociais? E o que é esse bendito negócio social? Segundo a definição da Artemisa, negócios de impacto social são empresas que oferecem de forma intencional um produto, um serviço ou um bem, ou qualquer outro tipo de bem, que ofereça soluções escaláveis para melhorar qualquer área social do país, seja educação, moradia, saúde. E aí, esse tipo de conceito, muitas pessoas ainda confundem. As pessoas acham assim, negócio social, então é uma ONG. Não é. O negócio social não depende de doação. E como qualquer outro tipo de empresa, a gente tem lucro também. Então, cabe a você, investidor, empreendedor, decidir se esse lucro vai ser reinvestido na sua empresa ou se você, de repente, quer dividir entre os seus dividendos, entre os seus sócios. E aí, beleza. Esse é o conceito que a gente utiliza de negócios sociais. A terceira coisa que eu falei para vocês, por que esse tipo de negócio é transformado a realidade aqui no país? Muita gente acha que, assim, criar uma empresa, ela vem, assim, só para gerar lucro, para gerar satisfação pessoal. Mas um novo propósito de empreendedores tem se levantado no Brasil e no mundo afora principalmente. Eu podia passar para vocês o Red Talks inteiro citando empresas de sucesso que já atuam nesse mercado no país, mas a gente não tem tempo. Então eu vou citar o Que Mágico, a Geek, por exemplo, o Vivenda, o Grameen Bank, que é internacional, é de Bangladesh. E é engraçado, o Que Mágico, por exemplo, foi fundado por alunos do ITA. A Geek por 2 alunos que vieram do MIT e de Stanford. Eles perceberam que a educação no país era um assunto mas tão precário e rígido, que eles tinham a necessidade de fazer alguma coisa acontecer para transformar isso aí. E assim foram surgindo vários outros negócios. A Vivenda hoje trabalha com moradia, por exemplo, dentro das favelas, para tentar melhorar a moradia das pessoas mais carentes. Enfim, os negócios têm tomado uma proporção tão grande, que assim, já não cabe mais. Eu acho que a gente acredita mesmo que no futuro bem próximo, esse tipo de empreendimento vai ter uma porcentagem bem maior aqui no país. E a última parte que eu comentei com vocês, por que eu acredito que nós jovens temos a missão nas nossas mãos de fazer a realidade acontecer. Isso é mais uma coisa meio pessoal minha, então a gente vai deixar de lado alguns dados, esse tipo de coisa, e eu vou falar mais abertamente sobre a minha experiência. Tá bom? Sim. Beleza. Quando a gente entra na universidade, a gente tem o costume de ficar meio bitolado. Eu fiquei. Mas eu tenho que passar em cálculo, eu tenho que passar em FEMEC, eu tenho que passar em GA, tenho que passar em tudo. Então, é muito difícil a gente olhar para o nosso tempo e olhar para o tempo que a gente tem para fazer as coisas e falar assim, nossa, eu acho que eu consigo encaixar alguma coisa legal. A gente aprende aqui na universidade que durante os 3, 4, 5 anos que a gente vai passar aqui dentro, eles são justamente para fazer com que a gente cresça academicamente, para fazer com que a gente aprenda e saia formado em alguma coisa aqui, seja engenheiro, bacharel, enfim. O problema é que a gente não se toca que esse tempo, esses 3, 4, 5 anos dentro da universidade, são um tempo que a gente tem realmente para fazer alguma coisa acontecer. Porque daqui 5 anos você pode sair daqui, querer entrar numa empresa que já está formada, que nem trabalha com esse tipo de empreendimento, e falar assim, essa é a vida que eu escolhi.
Mas você vai ter tempo para fazer a mudança depois? E outra, vocês têm fôlego, a gente tem tempo, a gente tem disponibilidade. E nós somos a maioria ainda. Então, o que eu queria dizer para vocês é assim, tomar cuidado, porque quando a gente entra na universidade, a gente acha que vai ficar focado em fazer só uma coisa. Mas o movimento Choice é uma das opções que eu apresento para vocês, para que vocês trabalhem num propósito e numa causa que vocês acreditam. De repente, vocês podem não querer entrar para o movimento, mas podem querer fazer outra coisa. Mas essa é uma chamada para que vocês comecem a investir em vocês próprios. Todo mundo tem um propósito de vida. E eu tenho certeza que vocês aqui também têm. Pode não ser esse. Você não precisa querer empreender, não precisa querer entrar no negócio social. Mas façam alguma coisa que vá além de estudar. Não fiquem presos a isso. Porque esse é o tempo que vocês vão ter para crescer. Eu tenho crescido com o Choice, grandemente. Vou ter muito prazer em conversar com vocês um pouco mais, depois se vocês tiverem dúvidas sobre como é o processo, como funciona. Mas busquem alternativas de fazer qualquer outro tipo de coisa. Busquem alternativas de fazer aquilo que vocês gostam. Porque, assim, eu tenho certeza que esses 5, 4, 3 anos aqui dentro vão passar muito, muito mais rápido se vocês estiverem fazendo algo que realmente agrade vocês e não só estudando. Então, acho que é isso. Obrigada. É muito gostoso de ouvir falar. E tratando o Red Talks 15, por ser essa plataforma para comunicação e tudo mais, eu queria saber de você, como é que isso entra, né? Como é que essa facilidade de comunicação nítida, que é muito gostoso de ouvir falar, como é que você desenvolve isso? Como é que se chega nessa desenvoltura toda? Não tem tanto a ver com choice, mas uma coisa de postura que eu acho fundamental que seja dividida com todos. É assim, eu já sou meio desinibida pra falar. Então é uma coisa que o pessoal que me conhece sabe que eu falo pra caramba, eu tenho que me controlar. Mas sobre a postura, é mais uma forma, é meio que rotineiro, de você acabar treinando. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou tímida pra apresentar. Mas se você treinar um pouquinho, sabe, se você pegar, se olhar na frente do espelho enquanto você fala, isso funciona muito, muito bem mesmo. Porque quando você sobe assim um pouquinho e tal, e tem que falar, e tem que fazer uma apresentação de TCC, seja de trabalho de CTSA que a gente tem que desenvolver, então essas coisas vão precisar que você saiba memorizar. Porque é muito, muito chato você sentar ali e ouvir uma pessoa que fala muito baixo, uma pessoa que não tem entusiasmo ao falar, uma pessoa que não consegue se comunicar bem, é chato, dá fome. Então, essa habilidade é uma coisa assim que vem de treinamento mesmo. Pega um espelho, põe na tua frente, começa a falar com o espelho. Treina o tom de voz para não ficar uma coisa meio também. Mas envolvendo com o Choice, eles ensinam como se comunicar, né? Não fica desse tipo de postura. A gente treina palestra, então a gente passa por um monte de formação. Fiz uma coisa que eu não citei, os embaixadores fazem as palestras, dão workshops e tal. Então a gente acaba treinando para falar com públicos diferentes, com pessoas diferentes aí. Treinar bastante cedo. A minha pergunta é um pouco mais, né, o Choice tem tudo a ver, traz a bandeira do empreendedorismo e qual assim empresa que já tem alguma empresa que saiu do Choice, assim, que o pessoal estava no Choice e falou, não, vamos empreender, dar uma ideia que aí hoje eles já estão numa startup ou já estão num nível até mais alto de empreendimento? Tem. O nome da empresa é Backpacker, depois vocês podem procurar, que é de mochileiro em inglês. O Backpacker foi fundado por ex-embaixadores Choice, todos alunos do ITA, então para vocês verem que, né, mesmo quem tem um pouquinho menos de tempo que a gente ainda empreende. E aí eles fundaram a Backpacker e o que é, na verdade, é um jogo virtual, online, né, então você entra lá e é como se você viajasse por vários países e tal, e você vai treinando o seu inglês. Então, vocês já jogaram Rabô, The Sims? É tipo uma coisa assim, é uma plataforma dessa forma. Então você entra, cria amizade com outras pessoas, mas a comunicação é toda feita no idioma inglês. E eles estão desenvolvendo agora para outros idiomas. A Backpacker tem crescido bastante. Eles trabalham já junto com o Que Mágico, que eu citei também, é no mesmo local até. E eles estão pretendendo expandir agora para levar para os outros idiomas, alemão, italiano, esse tipo de coisa. Mas é bem bacana mesmo, foram os próprios ex-embaixadores que fundaram a empresa. É isso aí.
Daqui a 2 semanas tem mais Red Talks, curta a página.